pessoal, pensando numa marca que eu mais tenho um amor e ódio no mundo, é uma mesclagem de sentimentos por essa marca, porque ou ela produz celulares maravilhosos pelo preço, ou produz modelos ridículos pelo preço. Além de que nos últimos tempos ela tem cagado no quesito de inovação. Isso porque ela era uma marca que inovava absurdamente. Há quem diga um Moto Z Play. Aí ó, a Motorola moscou e a Xiaomi simplesmente copiou a mesma ideia de colocar uma câmera atrás de um celular. E é por isso que no vídeo de hoje, dentro desse amor e ódio, eu separei mais a parte do amor pela Motorola e separei os melhores celulares dessa marca pra você comprar hoje em dia. Por incrível que pareça, ela tá fazendo celulares muito bons, muito concorrentes. E eu coloco como último o melhor celular, o modelo que ela mais acertou de todos. Bom, mas tô sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. E lembrando de que todos os produtos, assim como sempre, vão estar aqui na descrição. Então vamos lá, vamos começar pelos mais baratinhos de todos que a gente encontra. No caso, modelos mais baratos mesmo, que a gente encontra abaixo dos R$1.000, a gente fica um pouco fixo a uma faixa de preço específica. Isso porque se a gente reduzir muito para aqueles extremos dos baratinhos, aí já vai para modelos como o Moto G04S, que é um celular que ele é ok pela faixa de preço, ele entrega configurações boas em comparação com outros modelos que a gente encontra, mas ainda assim não é o modelo que eu mais gosto de recomendar. E aí a gente vai para os celulares que oscilam entre 800 a 1.000, 1.100 reais. E ela simplesmente domina no quesito custo-benefício nessa faixa de preço. Obviamente a gente encontra modelos bons também de outras marcas, mas realmente nessa faixa de preço ela faz celulares maravilhosos. Que aqui no caso a gente acaba encontrando três principais, que acaba sendo o Moto G34, o Moto 54, G54 e o Moto G35. Que no caso um vai sendo a escala do outro no quesito de potência e também de entrega. Três celulares no geral são simplesmente maravilhosos. Aqui a gente já tem um celular com 4 GB de RAM, com 128 ou 256 de armazenamento. O G54 e o G34 tem uma tela de 6.5 polegadas, enquanto o G35 tem uma tela de 6.7. Elas são IPS com 120 Hz, só que dentre os três, por incrível que pareça, embora eles estejam configurações muito parecidas, o G34 ele traz a tela mais fraquinha de todas. Isso porque ela tem uma baixa densidade de pixel, ou seja, digamos que o pixel ele é muito mais perceptível nessa tela, além de ser só resolução HD, enquanto os outros dois é Full HD. Além disso, os três têm uma câmera de 50 megapixels com uma lente de abertura de f1.8, que para a faixa de preço entrega fotos muito boas, inclusive até vídeo também, eu particularmente gostei muito. O G54 já grava em Full HD a 60 fps, enquanto o G35 já grava até em 4K. E o ponto principal deles que é com relação ao processador, que, mano, pensa nos celulares absurdamente potentes pela faixa de preço. A gente tem o Moto G34, que no caso aqui ele vem com o Snapdragon 695, que pelo preço é um processador simplesmente absurdo. Esse processador ele entrega uma performance simplesmente maravilhosa, tanto para uso no dia a dia, até para você que quer jogar, ele é simplesmente perfeito. Enquanto aqui no G54, que no caso era uma evolução, ele vem com o Dimensity 7020, que também é um processador que é ainda mais potente e que o tornava um dos mais potentes na faixa de preço. Na verdade, ele era o mais potente na faixa de preço. Inclusive, para vocês que ficam pagando um pau para aquela bosta daquela Infinix, o Infinix Note 40 vem exatamente com este mesmo processador e custa R$1.000 a mais. E aqui no caso, a gente tem o Moto G35, que é um salto ainda maior. Que no caso, ele vem com o Unisoc T760, que, cara, é um processador que simplesmente ficou cabuloso. A potência dele ficou muito boa. É um processador que entrega uma performance absurda. O único ponto que ele tem que melhorar um pouquinho mais é com relação à eficiência energética, mas tirando isso, é um processador que ficou simplesmente incrível. E o ponto principal que é o preço. Hoje atualmente o G34 ele fica numa média um pouco mais baixa, em torno de 800 a 900 reais, enquanto o G35 e o G54 eles ficam na mesma média em torno dos 1.000, 1.100, no máximo estourando 1.200. O que caminhando um pouco mais a gente já começa a entrar na faixa aí dos seus 1.500, que sendo muito honesto, cara, a gente tem alguns modelos da Motorola, mas assim, não são nada absurdos com o que a gente tem disponível no mercado. Ah, mentira, tem o Moto G84, é um celular muito bom e tem configurações praticamente idênticas do G34 e ainda consegue perder pro Moto G35 e pro G54. Ah, mas tem o Moto G85 que tem o Snapdragon 6S Gen 3, um baita processador, né? Não, na verdade ele tem praticamente a mesma potência de um Snapdragon 695, o mesmo processador que vem no Moto G34. Embora a potência não seja a única coisa que a gente deva analisar no celular, ainda assim são especificações que quando a gente olha não são nada absurdas pela diferença de preço. Caçando um pouquinho mais, você vai encontrar o Moto G55, que aí sim ele começa a ficar um pouquinho mais interessante, mas ainda assim não é uma configuração boa, eu coloco um celular ok, comparando mais ou menos com os principais concorrentes dessa faixa de preço, como o Redmi Note 14 5G ou também o A35 5G. Ele aqui no caso vem exatamente com o mesmo processador do Redmi, que é no caso é o Dimensity 7025, com a diferença aqui do Xiaomi ele é levemente mais otimizado, então ele é chamado de 7025 Ultra, e consegue extrair um pouquinho mais de desempenho. Não é uma diferença cabulosa, mas ainda assim tem uma certa diferença. Além disso, aqui a gente tem uma tela de 6.49 polegadas IPS com 120 Hz, enquanto senhora Xiaomi e senhora Samsung já entregam uma tela AMOLED. Sem contar um sensor principal de 50 megapixels, embora a Motorola
não deixa muito claro qual é o sensor que ela usa, ainda assim é uma câmera que consegue entregar um bom desempenho, principalmente pra foto, pra vídeo nem tanto assim, mas pra foto ela consegue entregar uma qualidade muito boa, fotos bem nítidas, bem saturadas, bom nível de contraste, que inclusive é um ponto que ele acaba se destacando em comparação com o A35 e com o Redmi. No caso, eles pegam exatamente nisso de trazer um excesso de contraste nas câmeras, mas ainda assim eu coloco ele como um celular ok, porque ele traz câmeras boas, traz um processador decente, mas ainda assim, em comparação com esses modelos, ele traz uma tela pior, que no caso é AMOLED versus IPS, traz em tese o processador mais fraco entre os três, e como eu falei, ele acaba se destacando mais nas câmeras, mas ainda assim é um ponto entre aspas negativo, porque no próprio A35 ele já tem gravação inclusive em 4K, enquanto esse mano aqui grava ainda em Full HD, custando os seus incríveis 1.459, enquanto o Xiaomi e o Samsung você facilmente consegue encontrar mais barato. Por isso que também mais ou menos nessa faixa de preço também consegue encontrar o Moto G75. Ele aqui no caso acaba sendo um pouquinho mais interessante, porque ele já vem com o Snapdragon 6 Gen 3, que esse sim é um processador bem mais potente, inclusive mais potente que o Exynos 380 da Samsung. Além disso, aqui a gente já tem um celular com 8 GB de RAM, 256 de armazenamento. Aqui de novo ele começa a ficar um pouco mais interessante pelas câmeras, já que ele novamente traz o sensor principal de 50 megapixels com uma lente de abertura de f1.8. Só que o problema de novo é o preço. Isso porque o preço dele já começa a invadir uma faixa de outros modelos também da Samsung e da Xiaomi, que são as principais concorrentes dele, como no caso do Poco X7 5G ou do A55, que além de serem mais potentes, entregam uma tela melhor. Aqui no caso ele mantém uma tela de 6.78 polegadas IPS com 120 Hz, novamente, enquanto os outros dois já entregam uma tela AMOLED. E novamente o único ponto que ele acaba se destacando acaba sendo levemente a câmera, que a Samsung aqui no caso continua trazendo uma câmera boa, e novamente dos três ele acaba sendo mais fraco no quesito de potência, mesmo trazendo um processador bom. E é por isso que agora sim a gente começa a entrar nos modelos que eu realmente recomendo, como o caso do Edge 50 Neo. Aqui no caso vocês também vão encontrar modelos como o 50 Fusion, mas não chega nem perto da configuração do Neo por uma diferença de preço ridícula. Aqui no caso a gente já tem um celular com uma tela de 6.4 polegadas OLED, glória a Deus, com 120 Hz. Um ponto que eu gosto bastante da Motorola é que ela mantém uma tela levemente curvada, estilo S8, S9 da Samsung. Já veio com um processador muito bom, que no caso é o Dimensity 7300, o mesmo processador do Poco X7 5G, só que trazendo aquele mesmo esquema de potência. Então no caso ele aqui é o 7300 normal, enquanto o da Xiaomi é o 7300 Ultra, que é levemente mais potente. Além disso, aqui a gente já tem um celular com 8 GB de RAM, 256 de armazenamento, e mesmo sendo um processador mais fraco em comparação, por exemplo, com o A55, ainda assim no quesito de câmera ele fica pau a pau, até um pouquinho superior ao A55, já que aqui a gente tem um sensor principal de 50 megapixels, que é um sensor da Sony, que além de ser um sensor levemente maior, um ponto que acaba ajudando muito no resultado final acaba sendo o pós-processamento que a Motorola traz, que como eu falei, em comparação principalmente com a Samsung, não fica aquele contraste exagerado, e principalmente não fica aquela nitidez forçada que a Samsung traz muito nos celulares. Então fica uma imagem com uma suavidade muito maior, uma saturação, na minha opinião, um pouco mais equilibrada. A Samsung tende a saturar muito. Há quem diga meu próprio cenário, eu gravo com uma câmera da Samsung, esse cenário aqui não é azul desse nível, tá? E detalhe, ele já grava em 4K também a 30 FPS, além de já trazer proteção IP68 e também carregamento rápido de 68 watts, porém com uma leve quedinha na bateria de 4.310 mAh. E hoje atualmente seu preço fica na faixa de seus R$2.000. Agora subindo um pouco mais, um modelo que realmente ficou muito interessante, ainda mais levando em consideração que a principal concorrência que a gente teria nessa faixa de preço seria o S23 FE e o S23 5G, só que agora eles ficaram absurdamente caros, o que tornou esse celular ainda mais interessante. Isso porque é um negócio que eu percebo principalmente aqui no Brasil, na faixa dos 2.000 até os 3.000, a gente tem um lapso de disponibilidade de celular. Então nesse caso a Samsung meio que saiu da jogada, sobrou o Poco X7 Pro, que sendo muito honesto tá caríssimo, tá quase batendo R$3.000, e o Poco F6, que no caso ele só teria potência, porque de câmera ele realmente não é referente. E um detalhe é que aqui a gente tem um Edge 50 5G, que tá o mesmo preço do Edge 50 Pro, só que o Edge 50 5G ele tem configurações muito piores, e é por isso que o Edge 50 Pro acaba se tornando muito melhor. Cara, esse celular ficou muito bom, velho. Aqui a gente já tem um celular com 12 GB de RAM, 256 de armazenamento, sem contar uma tela de 6.7 polegadas OLED com 144 Hz, vem com um processador muito bom, que é o Snapdragon 7 Gen 3, já é superior ao Exynos 1480, que vem no A55, já é bem mais potente em comparação com o Dimensity 7300. Obviamente, ele vai perder para um Dimensity 8300, um 8400 Ultra, mas ainda assim, pro dia a dia, até para você que quer jogar, ele é um processador extremamente potente, que vai te entregar uma performance, cara, maravilhosa. Sem contar uma câmera muito boa, que aqui no caso a gente tem um sensor principal de 50 megapixels com uma lente de abertura de f1.4. Cara, a foto é muito boa, traz um resultado muito bom na principal. Na ultra-wide poderia ser um pouquinho melhor. Pra vídeo também eu gosto muito, novamente, pela questão do pós-processamento que a Motorola traz. E não só isso, porque ela consegue manter uma estabilidade também muito boa na câmera. Só o único probleminha é que ainda grava em 4K 30 FPS. Podia já gravar 60. Além de também uma bateria de 4.500 mAh e, obviamente, o preço. Hoje, atualmente, ele fica na faixa de seus 2.500, até um pouquinho menos você consegue encontrar. Subindo um pouco mais, a gente teria a única disponibilidade,
assim de celular já começando a entrar nos topos de linha. No caso o Razer 50, dos dobráveis estilo flip, ele é um dos mais baratos que a gente encontra atualmente. Aqui no caso a gente tem uma tela principal de 6.9 polegadas AMOLED com 120 Hz, sem contar uma secundária de 3.9 OLED que ficou muito louca. Ele basicamente cobriu toda a traseira do celular e a câmera ela fica em volta da tela, mano, ficou muito da hora. Além disso, vem com o sensor principal novamente de 50 megapixels e, cara, pra essa faixa de preço não é uma câmera boa. Até comparando com outros modelos flips que a gente encontra nessa mesma faixa de preço, não é uma câmera que entrega um resultado bom. E ainda mais pra outros celulares dessa faixa de preço, fica bem longe de ser uma câmera boa. Detalhe, não é uma câmera que entrega um resultado ruim, mas pra faixa de preço, levando em consideração que a gente tem disponível no mercado, o resultado que ela entrega é ruim em comparação com esse. Além do processador, que no caso aqui é um Dimensity 7300, na verdade ele é um 7300X, mas aqui a Motorola fez basicamente a mesma sacanagem da Xiaomi, de mudar levemente o processador e mudar um pouquinho o nome pra dizer que é outro. Mas em princípio é o mesmo processador, entrega uma potência muito semelhante e uma bateria de 4.200 mAh. E hoje atualmente o preço dele fica na faixa de seus 3.700 a 4.000 reais. Como eu falei dos flips, ele é um dos mais baratos, se não mais barato que a gente encontra atualmente. É o que eu mais recomendo? Não. Mas de topos de linha é o que a gente começa a encontrar da Motorola. Mas novamente não é o que eu mais recomendo. Até porque agora sim a gente vai falar do melhor lançamento da Motorola, que na minha opinião foi o celular que ela mais acertou. É um celular extremamente completo, que a Motorola Edge 50 Ultra. Cara, como eu falei, ele foi um dos maiores acertos da Motorola. Primeiro que o design ficou muito bonito, ele tem umas variações muito loucas. Tem uma variação que é a traseira é de bambu, celular de pau. Inclusive, até sendo meio polêmico, eu às vezes recomendo ele até mais em comparação do S23 Ultra. Aqui a gente já tem um celular com 12 GB de RAM, vai até 512 de armazenamento. Já vem com o Snapdragon 8S Gen 3, que resumindo conversa, ele tem uma performance praticamente idêntica ao Snapdragon 8 Gen 2. E detalhe, até o Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, que é mais potente do que a versão normal. Eles têm um desempenho muito semelhante. Em alguns casos, o Snapdragon 8S Gen 3 consegue ser um pouquinho superior. Se a gente pegar testes como, por exemplo, o AnTuTu, ele consegue ser superior em comparação com o S23 Ultra. Além de vir um conjunto de câmeras muito bom. Inclusive, nessa faixa de preço, eu coloco um dos conjuntos mais completos. Ah, mas o Samsung tem uma principal de 200 megapixels. Pô, mas aqui a gente tem uma telefoto de 64, enquanto o Samsung tem duas de 10 megapixels. Sem contar também que ele já vem com uma ultra wide de 50 megapixels, coisa que a Samsung só foi colocar no S25. E cara, novamente sendo bem polêmico, na câmera principal, em alguns casos, eu acho o Edge 50 Ultra bem melhor em comparação com o S23. Novamente, as duas câmeras em si, elas conseguem trazer um resultado muito bom, mas o que vai ferrar o resultado final novamente é o pós-processamento. E nesse caso, eu acabo preferindo mais o Edge 50 Ultra pelo resultado final da câmera. Ela entrega uma foto muito boa, com um excelente resultado, um bom desfoque de fundo, para um celular, é claro. Tem um bom nível de cor, uma saturação ideal, um nível de contraste muito bom, e isso tanto para foto como para vídeo. O único ponto realmente que o Samsung ele vai se destacar bem mais acaba sendo na questão do zoom, até porque as telefotos acabam ajudando bastante isso nele. Mas ainda assim, o Edge 50 Ultra tem um zoom muito bom, e não só isso, até na câmera frontal eu também prefiro o Motorola. Isso porque, cara, é imbatível, de verdade. A câmera frontal da Samsung é sacanagem. Cara, ela coloca um pós-processamento que tinha que ser um crime. A câmera é boa, mas eles simplesmente cagam no pós-processamento, porque parece que os caras pegam a questão de temperatura, joga lá no mais quente possível, e o contraste fica num nível extremamente exagerado. Já a Motorola, ela consegue controlar bem mais nesse quesito, além de ser uma câmera com sensor maior e também ser uma câmera que consegue captar mais luz, até porque tem uma lente de abertura maior. Um outro celular também que é bem concorrente nessa faixa de preço acaba sendo também o Zenfone. Embora eu goste muito das câmeras dele, inclusive até um pouco mais do Edge 50 Ultra, ele é um celular que ele atende um público extremamente específico. Isso porque o ponto principal dele é ter uma tela muito pequena mesmo. Então não é um celular que vai agradar tanta gente assim. E ainda assim, eu considero o Motorola um celular extremamente completo também. E com relação ao preço dele, hoje atualmente ele fica na faixa de seus 4 a 4.400 reais. E sendo muito honesto, eu sinto uma falta da Motorola ter um topo de linha um pouco mais topo assim, sabe? Pra bater realmente de frente com o iPhone, com o novo Samsung, tá faltando isso. Mas ainda assim ela consegue trazer celulares muito completos. E novamente, o link de seus produtos vão estar aqui na descrição. E eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder os próximos conteúdos. Lembrando, eu tenho outras redes sociais. E eu acho que é isso. Eu fui por aqui. Valeu e falou!